Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou falar de um tema muito importante e é até interessante falar disso porque eu vejo muito isso também até na consultoria. Da gente pensar que investir é só para as pessoas muito inteligentes ou pessoas que realmente entendem muito do mercado. Bom, quem está diariamente no mercado, ele vai ter informações mais precisas, vão estar ali direcionadas, ou seja, com certeza ele vai saber mais coisas do que alguém que não está no mercado. Mas a ideia é central sobre isso, que o importante é a gente entender que o mercado não é só sobre pessoas inteligentes. Na verdade, o mercado ele é baseado muito em comportamento. Então, a gente entender isso desde cedo faz com que a gente possa ter vantagem competitiva em qualquer cenário. Por quê? Vamos voltar em 2024. Quem acompanha o Lucros Líquidos mesmo sabe disso. Aliás, toda quinta-feira a gente tem programa no Lucros Líquidos ao vivo, então já deixo o convite para você nunca perder. Porque eu me recordo que lá em 2024, no finalzinho ali, novembro, dezembro, a Bolsa Brasileira simplesmente estava de graça, ninguém estava querendo investir na Bolsa Brasileira, na verdade, praticamente todos os emergentes, e nessa época a gente teve um problema no dólar, porque o dólar simplesmente sai da casa ali de 5,50 e vai para 6,30, isso aí eu já estou considerando janeiro, fevereiro de 2025. Qual que é a avaliação que a gente tem que entender aqui? Quem segurou suas ações na Bolsa Brasileira em 2024, não só em 2024, mas todas as crises, e também está comprando certinho para ter ali no seu asset allocation, e ganhou dinheiro. Então, o que é a ideia desse vídeo é que você não precisa ser uma pessoa do mercado, você não precisa ser uma pessoa extremamente inteligente, uma pessoa que tem mestrado, doutorado, para conseguir ganhar dinheiro no mercado. Você tem que entender o seguinte: toda vez que tem um alarmismo aqui em termos de falar, olha, a bolsa tá quebrando, o Brasil tá virando Venezuela, o Brasil não tem jeito, esse é o momento que todos os títulos estão estressados, do ponto de vista de renda fixa, ações, fundos imobiliários e qualquer outra classe de ativo. Agora, toda vez que você tem uma avaliação seguinte, olha, o Brasil agora vai voar, o Brasil virou um outro país, ou seja, tá naquela estabilidade, naquela tese de que tudo vai crescer, aí eu já teria aqui uma cautela em relação à visão. Não falando que os ativos brasileiros realmente, ou o futuro do Brasil seja melhor, mas é importante você ter cautela, porque tudo que tá muito extremo, tanto pro positivo como também pro negativo, não é um bom sinal, tá? Então é importante avaliar nesse sentido. E aqui eu queria falar sobre isso, porque existem dois exemplos de grandes investidores da qual eu gosto muito e respeito bastante. Claro, eu não sigo 100% eles, porque ao longo do tempo você vai simplesmente conhecendo novos gestores, conhecendo novos investidores e, claro, você vai tendo ali seu senso crítico. Mas desde o início do meu aprendizado do mercado de capitais, eu gosto bastante do Warren Buffett, do ponto de vista ali nos Estados Unidos, e eu gosto bastante aqui no Brasil, do Luiz Barsi Filho, que ele é tido ali, muito famoso por ser o rei dos dividendos, né? Tem uma entrevista bem famosa que ele fala que ele ganha, né, R$1 milhão por dia só com dividendos. Eu até acredito que esse valor seja até superior a que ele falou na época, porque já faz uns 2, 3, 4 anos que essa entrevista foi ao ar. Mas é importante a gente entender o seguinte: o que esses dois investidores fazem, por mais que tenha visões de mercado diferentes? Porque eu já vi o Luiz Barsi falando que ele não compra ativos nos Estados Unidos porque ele acha que os ativos nos Estados Unidos são muito caros e para a tese de investimento dele é uma tese que não faz muito sentido. E eu já vi o Warren Buffett falando que ele gosta mais de concentrar nos Estados Unidos porque em outras economias não tem as mesmas vantagens competitivas que existem as empresas dentro dos Estados Unidos. Então, ou seja, são visões diferentes, mas o resultado é o mesmo, porque todos os dois são vencedores na bolsa de valores. O que os dois fazem então? Por mais que tenham essas visões diferentes. Primeiro, eles vão comprar os ativos com margem de segurança em momentos de pânico e de crise. Então, toda vez que você tem momento de pânico, o prêmio de risco do mercado financeiro, aí a parte do risco das ações, eles vão subir. Então, o mercado vai exigir mais. Então, imagina o seguinte: a Selic chegou a 15%. O gestor lá dos fundos, ele fala de jeito, por eu ser gestor e estar cuidando do patrimônio de muitas pessoas, eu tenho que exigir um prêmio de risco maior. Então, eu vou exigir 17, 18, 19, 20, 25%, por exemplo, para mim adquirir as ações. Só que você entende o seguinte: toda vez que você tem um prêmio de risco alto, e eu estou falando de quem já fez valuation, modelagem financeira. Se você tem um prêmio de risco alto, o seu valor presente das empresas vão diminuir. Porque o valuation nada mais é do que o fluxo de caixa futuro trazido a valor presente a uma determinada taxa. Então, se eu aumento o meu prêmio de risco, naturalmente o valor presente dessas empresas
vão estar mais depreciados, que é o que aconteceu em 2024, por exemplo. O risco do nosso país subiu, claro que também teve uma consequência no câmbio e também nos juros longos do nosso país, só que isso fez com que a bolsa, os ativos de risco tivessem uma variação muito para baixo. Então quem entendia essa dinâmica conseguiu ganhar muito dinheiro. Além disso, é ignorar o efeito manada. Lembrando que ignorar o efeito manada é uma consequência já direto de comprar uns ativos com margem de segurança mais interessante, porque se você está comprando algo no mercado financeiro, alguém está te vendendo, né? Então é importante, então, se você tem esse entendimento do ponto de vista econômico e você está comprando a ação dessa pessoa aqui, você já está no efeito manada. Então já é uma consequência importante que você tem que entender. E além disso, é pensar no tempo do mercado e não no timing perfeito. É interessante a gente avaliar isso porque muita gente também quer acertar o momento ideal de entrar na bolsa. Eles simplesmente falam de jeito, não, o Brasil entrou nessa crise em 2024, eu vou comprar um monte de ações agora. Quando começar a subir, eu não vou comprar, eu vou só comprar quando tá em crise. E isso não existe, tá? Você pode reforçar um aporte agora em 2024, por exemplo, porque você sabe que os ativos estão mais depreciados, mas você também não pode excluir a possibilidade de estar sempre investindo de forma consistente, né? Porque tanto o Warren Buffett e o Louis Barsi fazem isso também de forma consistente. Muitas vezes eu já vi o Buffett falando que o mercado americano tá muito descolado da realidade, o valuation das empresas de tecnologia tá muito acima da média, mas se você pegar portfólios da Berkshire Hathaway, ele sempre tá comprando alguma coisinha, seja ali empresas de petróleo, a Domino's Pizza mesmo, que é outra empresa que ele tem adquirido ao longo do tempo, a maior parte são empresas de economia real, ou seja, ele tá vendo oportunidade. E aqui eu quero só colocar mesmo dois exemplos de momentos, não só dois exemplos, mas aqui duas empresas que o Warren Buffett comprou em 2008, né, quando teve a queda do subprime, que foi uma parcela muito relevante da Goldman Sachs, que é um banco de investimento dos Estados Unidos, e essa participação na Goldman Sachs, ela não existe mais, tá? É porque se existia um percentual muito pequenininho, porque o banco favorito do Buffett, vamos dizer assim, é o Bank of America, que ele também tem uma exposição forte dentro ali da Berkshire Hathaway. E o Buffett também tem o American Express, que não é um banco, né, mas é uma instituição financeira, então ele gosta muito da American Express, junto também com o Bank of America, e ele também comprou a General Electric, né, que é uma das empresas mais importantes também de energia lá dentro dos Estados Unidos. E agora aqui o Barsi, é interessante de avaliar o seguinte, o Barsi ele compra muitas empresas de setores resilientes, né, que paga bons dividendos. Então, eu já vi bastante vezes ele comprando empresas do setor elétrico que estava descontado com base no critério dele do Décio Bazin. Já vi ele comprando muito Banco do Brasil, Klabin, essas empresas de economia real e empresas que também pagam bons dividendos para ele. E agora eu queria mostrar para vocês, lá dentro da analítica, um caso muito interessante de uma empresa que ela sempre teve boas avaliações, passou por um momento de instabilidade ali do seu modelo de negócio, mas depois se recuperou muito entre 2023 até 2025. Então, o investidor que tinha essa visão, claramente ele ia ver essa oportunidade nessa empresa e, claro, pode replicar isso para outros ativos também. Então, aqui, entrando na analítica, até que é interessante, vou pegar aqui de um ano, porque de um ano já pega ali naquele crescimento que a bolsa teve no início de 2025, né? Então, em março de 2025, quem é acionista do Bradesco? Já deixa até um comentário aqui, porque eu lembro que o Bradesco sofreu muito por conta dessas avaliações, que o banco ia ter dificuldade por conta do aumento da inadimplência. Teve aquele caso também, daquele problema com a Americanas, né, que o Bradesco estava muito exposto. Também tem outras empresas que entrou em recuperação judicial, mas a qualidade do ativo não fazia muito sentido em relação ao valuation. Por quê? Quando a gente pega aqui, aí é que eu vou falar de alguns indicadores de valuation, né, que eu utilizo bastante para banco. Geralmente eu gosto muito de avaliar o preço-valor patrimonial. Quando a gente pega aqui em 2024, o Bradesco estava negociando a 0,65. Por exemplo, o Banco do Brasil, que nas melhores avaliações dele, ele negociaria um pouquinho ali próximo de uma vez preço sobre lucro, né? 1,010 no máximo, porque é um banco estatal, as pessoas têm uma aversão em relação a ele, né? As pessoas não gostam tanto do Banco do Brasil do ponto de vista aqui operacional da parte do valuation. Mas quando a gente pega aqui, ó, 2022 era 0,76, 2023 teve uma recuperada, mas depois teve aquele caso da Americanas, e 2024 caiu por conta de todo um problema de estruturação, teve mudança de CEO também. Imagina uma pessoa que vem acumulando ações do Bradesco nesse período. Essa pessoa conseguiu ter uma rentabilidade muito interessante. Só esse ano, vamos pegar aqui na analítica, olha, esse ano aqui, em março de 25 até agora março de 2026, teve uma avaliação de 61%, fora os dividendos que o Bradesco também paga, né? O Bradesco e o Itaú paga dividendos mensais. Então aqui, ó, a gente percebe que, olha, já teria um dividendo interessante, porque o dividend yield aqui em 2023 foi 11,88. Por que isso aconteceu? Porque o valuation baixo e o banco pagando dividendo, naturalmente você tem um yield maior, né? Um dividend yield. Por isso que um critério de valuation que o Barsi utiliza
é o dividend yield, porque toda vez que as empresas têm um dividend yield mais alto, tem dois motivos. Ou o payout da empresa subiu, que aí eu não gosto muito de avaliar nesse sentido, porque o payout é sempre interessante ter um payout de 50%, por exemplo, mas sempre está investindo na operação. Ou então a empresa teve queda do valuation, que geralmente grande parte das empresas de yield mais alto, isso é o que tem acontecido em momentos de turbulência. Então aqui, ó, pegou um yield de 11,88, 2024 10,85, ou seja, ao longo do tempo teve essas avaliações para cima e teve tanto valorização como também distribuição de lucro. Agora é interessante também a gente avaliar, aqui eu vou pegar os selos mesmo da analítica, se a gente for pegar aqui os selos, para nossa classificação ela é azulim, então porque tem lucros consistente, no caso o banco não tem dívida, né, porque o banco ele não é uma empresa normal, mas aqui em termos de alavancagem, segmento também é um segmento perene. Geralmente eu gosto muito de avaliar em banco, aqui a gente também tem esse indicador que é o índice de Basileia. Então aqui, ó, o índice de Basileia é 15,5, é acima do que o Banco Central ele tem de critério mínimo, né? 26,1% de imobilização, então grande parte do patrimônio líquido do Bradesco é um patrimônio mais líquido, né? Não é um patrimônio muito imobilizado, ou seja, eu tô falando aqui de estrutura de capital, e também tem boas margens, né? Tem um ROI também interessante, claro que o ROI é um desafio do banco ao longo do tempo, só que tá tendo um bom resultado, porque em 2023 para cá tá avançando também. Então são esses indicadores que eu gosto de avaliar, tanto PL, preço-valor patrimonial, dividend yield, claro, considerando empresas recorrentes e também que tem essa característica de distribuição de lucros. Então eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa um like, compartilha também, deixa um comentário e compartilha com seus amigos ou alguma pessoa que você acha que esse conteúdo pode te ajudar. Porque o mais importante é a gente entender que a gente não precisa ser uma pessoa muito inteligente assim para estar no mercado, a gente só precisa entender o momento que a gente está, os ativos que a gente tem e o que a gente pode fazer com essas informações. Então eu te vejo na próxima semana, um abraço, até mais, valeu!